Oi, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Primeiro vídeo aqui do nosso canal de 2026, na verdade, primeiro vídeo depois de 8 meses. Gente, 8 meses sem postar nada aqui, sem a gente conseguir um tempinho para conversar. 2025 foi um ano bem intenso e, obviamente, que eu não queria deixar, né, mais tempo ainda perder, aproveitar esse começo de ano, que é a hora que a gente faz aquela revisão do que aconteceu, do que a gente pretende para 2026, e voltei aqui para conversar com você de novo, para abrir esse espaço novamente e dar aquele start em 2026, fazendo algumas mudanças. Então, bora lá, vamos conversar um pouquinho das mudanças que vão acontecer. Depois de 8 meses aqui no canal, e já já eu volto a falar de como foi 2025, eu entendi que eu precisava construir uma produção de conteúdo que ficasse um pouco mais, eh, um pouco mais flexível, que fosse mais fácil de ser produzida do que o conteúdo que eu estava produzindo no estúdio. Não sei se você sabe, mas eu tenho um estúdio de produção audiovisual que fica localizado em Goiânia. E uma das coisas que aconteceram e que viraram o meu 2025 de cabeça para baixo foi que eu me mudei para Brasília nesse ano, né? Em junho de 2025, eu me mudei para Brasília e aí, por isso que vocês estão vendo, inclusive, não é o mesmo cenário, né? Ou completamente diferente. Eu estou fazendo esse vídeo em casa, no meu escritório aqui, no meu cantinho onde eu trabalho, e aqui em Brasília. E acho que vou testar ainda alguns formatos, mas eu acho que nós vamos seguir assim para 2026, para que eu possa gravar aqui ou gravar lá em Goiânia, onde eu estiver, né? Aquele formato que a gente estava gravando no nosso cenário lá do estúdio e tudo mais, é um ótimo cenário, né? Funciona muito bem, mais profissional do que esse que vocês estão vendo agora, mas não adianta ser mais profissional e eu não conseguir tempo hábil de parar a equipe, gravar no estúdio, editar, produzir e tudo mais. Então agora é uma tentativa de ser mais flexível. Então, vocês estão vendo que um cenário é novo por conta disso. E aí, outras mudanças também virão. Então, a ideia é gravar em outros cenários, outros lugares, onde quer que eu esteja. A ideia é também trazer aqui um formato mais daily vlog, né? Então, indo mais para conversas mesmo do dia a dia, não tão focado em neurociência, em filosofia, como eu estava fazendo antes. Óbvio que sempre vai ter uma pitadinha de neurociência, de comunicação, de filosofia, porque é isso que eu trago no meu dia a dia. É assim que eu converso com as pessoas, são coisas que eu gosto de estudar, que eu gosto de ter na minha rotina, mas um daily vlog mais assim no meu dia a dia mesmo, para que a gente converse mais numa rotina normal, tanto a minha quanto a sua, sem ficar tão num formato tão específico, porque eu acho que a vida é assim, sabe? Ela vai se adaptando, né? Vai acontecendo. E do mesmo jeito que acontece para você, acontece para mim, com altos e baixos, desafios, oportunidades, mudanças, aquele planejamento que começa o ano não necessariamente é o que termina, né? Então, acho que essa ideia de transformar esse canal num daily vlog, e é óbvio que não é só um daily vlog perdido, mas é um daily vlog um pouco mais focado também na questão das 4 reservas, né? Se você já passou aqui antes nesse canal, tem um vídeo que foi gravado aqui há acho que quase um ano já, onde eu falo das 4 reservas que a gente precisa ter para a vida. E isso não mudou. Acho que está cada vez mais estabelecido, não só para a minha vida, mas pela ciência e tudo mais, que a gente precisa ter 4 tipos de reservas. Eu vou lembrar aqui quais são, que é a reserva na questão de saúde, de massa magra. Então, tem vários estudos apontando que para a gente envelhecer bem e ter autonomia no final da vida, lá na frente, com 80, 90, 100 anos, a gente precisa construir uma reserva de massa magra. Também a gente precisa, para ter autonomia, construir uma reserva financeira, e com relação às mulheres, os números são, assim, absurdos. Mais de 60% das mulheres chegam na terceira idade, né, que a gente chama que a partir de 65 anos, sem condição de se sustentar. Isso é gravíssimo.
Então, essa reserva financeira é extremamente importante. E aí, uma reserva de massa mental, né, cerebral, de inteligência, de condição da gente continuar entendendo, percebendo, com um pensamento crítico, né, podendo ter uma vida boa, né, de forma mental, assim, clareza mental, discernimento. Então, para isso também a gente precisa estimular o nosso cérebro. E o último que é a reserva de relacionamentos. Então, as pessoas solitárias, elas tendem a ter mais chance de depressão, de doenças mentais e mesmo a saúde física também fica abalada por conta da solidão. Então, construir essas reservas são muito importantes. E na minha vida eu tenho aplicado isso já há algum tempo e cada vez mais, né? Então, eu quero trazer aqui para essa conversa o que eu tenho feito para transformar a minha reserva de massa magra, o que eu tenho feito para transformar a minha reserva financeira e as demais reservas também, mas acho que o que faz mais sentido, que gera mais dúvida, é realmente a questão da reserva de massa magra e a reserva financeira. Talvez, quero te convidar para que você talvez volte alguns vídeos aí no canal, na hora que você terminar de ver esse aqui, para você ver se você consegue chegar um pouquinho de diferença já nessa pessoa que vos fala hoje, em janeiro de 2026, com a pessoa que estava gravando esses vídeos há 8 meses, um ano atrás. Né? Então, no ano de 2025, dentre tantas mudanças que aconteceram na minha vida, uma delas foi que eu realmente tive um impacto de saúde e falei, cara, eu já vinha fazendo atividade física, eu estava fazendo musculação e finalizei 2024 treinando forte, entrei em 2025 treinando forte, e aí eu tive alguns impactos na questão do trabalho, algumas mudanças no quadro societário da empresa. A gente fechou um projeto grande de produção de reportagens, e isso impactou, veio junto com a mudança para Brasília, para vocês terem ideia, não estava no meu planejamento mudar para Brasília, mas meu companheiro teve uma mudança no trabalho e a gente optou por vir para Brasília. Brasília fica a cerca de 230 quilômetros de Goiânia, o que dá ali 2 horas e meia, 3 horas de viagem, né? Então, a minha rotina, que estava super bem estabelecida em Goiânia, virou um caos e precisei de alguns meses para me readaptar. E nessa readaptação, sem atividade física e já combinando com essa viagem para as reportagens e tudo mais, eu ganhei alguns quilos. É, e teve outros processos. Eu vou gravar um vídeo só para falar sobre os meus processos de saúde, que pode ser que interesse para pessoas que tenham aí processos de doença autoimune, ou que para as mulheres também que estão chegando aí na menopausa, ou até antes disso, eu ainda não estou na menopausa, mas já tem um processo que é esse ano, vocês vão acompanhar aqui, que eu vou precisar passar por uma cirurgia de retirada de útero, a esterectomia. Então, tudo isso quero compartilhando com vocês, porque isso é vida real, é assim que a vida funciona. Eu já falei muitas vezes que a busca por equilíbrio, ela é falaciosa, né? Esse equilíbrio que vendem pra gente aí é insano a gente achar que vai ter uma vida equilibrada alguma vez. A gente tenta equilibrar as prioridades, mas sempre tem alguma coisa que vai ficando, que paga o preço, sabe? Se a gente precisa dar um gás maior na saúde, a gente vai ter que deixar algumas outras coisas de lado. Se a gente precisa dar um gás maior no trabalho, a gente vai precisar deixar algumas coisas de lado, ou reorganizar qual é a parte da nossa vida que cabe naquele espaço, né? Então, quantas horas realmente eu vou dedicar ao trabalho, quantas horas eu realmente vou dedicar à saúde, quantas horas eu vou dedicar às relações, à minha família, às minhas finanças. Isso ela vai mudando de uma fase para outra. Então, no ano passado mudou muita coisa. Eu tinha começado uma pós-graduação, então o projeto do YouTube, tudo isso veio junto. Obviamente, alguma coisa ficou para trás. Infelizmente, foi o canal, né, que ficou parado. A gente não conseguiu produzir para o canal.
Mas tudo bem, vamos lá, vamos então reorganizar, adaptar para a realidade agora e como é que eu consigo voltar à produção de conteúdo e falar de tudo isso, dessas reservas, do que está acontecendo, de um jeito que seja gostoso, fácil e que não me exija demais para que eu não precise de novo parar essa produção. Então, vem comigo, te convido para vir nesse 2026 para a gente falar dessas reservas, né? E aí, o que que aconteceu que foi bem importante em 2026, 2025 e que entra agora em 2026 comigo? Sabendo que eu ia precisar fazer essa cirurgia de retirada de útero, sabendo do meu processo de autoimune, que é a artrite reumatoide, eu precisava muito perder peso. E isso estava impactando em muitas coisas, impactando inclusive na minha produtividade, chegando no final do dia muito cansada, mesmo fazendo atividade física, ainda assim, né, o peso tem sobrepeso, ele sobrecarrega articulações, ele sobrecarrega, enfim, traz uma série de desafios para o nosso dia a dia. Acho que desafios é uma boa palavra. E eu queria me livrar disso. Queria ter menos. Eu entendi que eu precisava de menos coisas, né? A minha regra, aliás, para 2025 foi isso, que eu precisava de menos coisas. E com a entrada de uma mudança de estado, de cidade, com a entrada de um grande projeto de reportagens, o que que eu ia tirar? Né? Como é que eu ia limpar um pouquinho mais da minha rotina? Como é que eu ia melhorar aquilo que realmente importa, né? Que é questão da saúde e tudo mais. Então, teve algumas coisas que precisaram sair e veio uma ferramenta incrível que é a Tirzepatida. Então, me ajudou nesse processo, tem me ajudado nesse processo, eu continuo no processo de emagrecimento. Foram 15 quilos embora aí em cerca de 5 meses de tratamento. E quero falar disso aqui no canal também, tá? Então, vocês vão ver nos próximos vídeos a gente conversando sobre o processo de emagrecimento de tirzepatida, né? O Monjaro, como que isso aconteceu, se atingiu minhas expectativas, o que que eu tive de efeito colateral, como que eu estou comprando, que agora eu passei a comprar lá no Paraguai esse último mês. Então, eu saí da Monjaro para ir para Tirzec. Então, vou falar sobre tudo isso, tá? Vamos falar sobre essa mudança, sobre que tipo de atividade física que eu estou praticando agora, que é o remo. Não sei se vai dar para ver daí, deixa eu ver se mudo aqui, ó. Ó, tem aqui atrás de mim um simulador de remo. Enfiei a mão na câmera, isso não liga não, tá? Faz parte, né, do processo aqui de, do handmade, aqui, né, fazendo sozinha isso. Mas comecei um processo agora de atividade física, com a mudança aqui para Brasília. Eu não tenho nenhuma academia pertinho que eu consiga ir a pé, então tudo você tem que fazer de carro. E aí isso ainda não consegui me adaptar na rotina, assim, de treinar de carro e tudo mais. Então, de Uber, né? Então, eu queria algo que eu conseguisse fazer nas minhas horas vagas em casa. E aí veio o remo seco. Tem quase 2 meses que eu estou praticando o remo seco. E aí depois eu vou contar um pouquinho para vocês também de como tem sido isso. Tem muito legal. Já vejo um progresso. Comecei remando 5 minutos, hoje eu remo 40, 50 minutos, remando uma média de 5 quilômetros. Então, é bem, bem legal. Além do processo de emagrecimento, do remo, da tirzepatida, também tem a questão da reserva financeira, que mudou, né? E, assim, os meus projetos mudaram em 2026, em 2025 e agora, obviamente, impactando muito o meu 2026. Já em 2024, eu vim estudando sobre o investimento em imóveis, principalmente os imóveis de leilão. E aí, em 2025, em março, a gente fez a primeira aquisição de imóvel de leilão, né? A gente, meu companheiro e eu, né, no caso. E
em maio, final de maio, começo de junho, a gente conseguiu fazer já o segundo imóvel, e era um processo que a gente não só tinha estudado, eu tinha visto muita coisa na internet, eu fiz um curso, eu me preparei para isso, mas a gente queria acompanhar do começo ao fim, pelo menos um imóvel antes de trazer isso a público, né? Eu queria saber como era realmente comprar um imóvel em leilão, desocupar, fazer toda a parte de documentação, reforma, contato de venda e venda. E agora a gente concluiu a primeira venda no finalzinho de dezembro. Então, o nosso primeiro imóvel arrematado no final de março foi vendido agora no final de dezembro. Então, em 9 meses, a gente passou por todo o processo. E o segundo imóvel já está à venda também. Agora a gente já começa a estudar a compra do terceiro e assim por diante. Então, quero também falar disso, porque esse é o meu projeto de reserva financeira para longo prazo, né? Para minha velhice com autonomia, como eu falei muito com vocês aqui já nos outros vídeos e tenho falado nesse. Então, esse é um pouquinho, é um overview, né? Trazendo aqui uma visão geral do que, um pouco que aconteceu em 2025 como um pedido de desculpas, não justifica, né, a falta dos vídeos aqui no canal, mas explica. E aí também já nesse comprometimento de trazer mais conteúdo para vocês em 2026. Então, bora falar sobre tirosepatia, emagrecimento, sobre saúde, 40 a mais aí, né? 40 a mais sendo impactado com os processos de saúde, homens e mulheres, mas no caso vou trazer a minha visão aqui, né, dos processos que estão impactando, que é o processo de doença autoimune, o processo de miomas no útero, onde vou ter que fazer essa retirada de útero, de emagrecimento depois dos 40, que não é tão simples, mas vamos lá, quero falar tudo isso aqui com você nos próximos vídeos. Então, vem comigo, me acompanha e antes de sair do vídeo, já me conta como é que foi seu 2025? Qual foi seu maior desafio de 2025 e o que que você está trazendo agora para 2026? Quais são as metas? Você vai trabalhar em alguma dessas reservas? Você está trabalhando em alguma dessas reservas? Viu essas reservas crescendo ao longo de 2025? Vamos juntos aí fazer com que essas reservas cresçam em 2026? Eu posso te dizer que, apesar de todos os desafios, eu terminei 2025 muito melhor do que eu comecei. Terminei 2025 com uma reserva financeira melhor do que eu tinha no início do ano. Terminei 2025 melhor de saúde, com esse trabalho na questão da reserva de massa magra melhor do que eu comecei o ano. As de relacionamentos também, né? A mental, eu juro para vocês que eu fiquei na dúvida se eu terminei mentalmente 2025 melhor do que eu comecei. Acredito que sim. Eu acho que eu terminei com a minha saúde mental melhor do que estava no início de 2025. Então, eu acredito que sim. Mas não foi, confesso que não foi uma das reservas que eu olhei muito profundamente para ela, né? Acredito que terminou melhor, porque afinal de contas eu estudei o ano todo, concluí uma pós-graduação nesse ano, trabalhei bastante com mindfulness para estar com a mente mais tranquila, mais presente. Então acho que isso foi muito positivo. Mas é uma coisa que talvez eu tenha que olhar agora para 2026. Né? Meu foco para 2026 continua sendo as principais reservas que eu vou trabalhar ainda é a questão da massa magra e financeira, e a de relacionamentos vem paralelo junto com a mental, claro, né? Continuo olhando para elas com muito carinho e com cuidado, mas não com tanto afinco como nessas duas primeiras, porque são as duas que eu acho que são as que impactam demais nesse momento da minha vida, né, que estão exigindo a minha atenção nesse projeto de imóveis, além da empresa que eu já tenho, que ela tem que continuar rodando e funcionando, né? Fechando as contas, claro, mas além dela também tem esse negócio, esse empreendimento com os imóveis de leilão que está só começando, né? A gente ainda não completou o primeiro ano nesse negócio,
Então, eu entendo que os primeiros 5 anos serão anos de muito aprendizado, de muito desafio e que vão fazer a diferença ao longo do tempo. Então, eu sei que eu vou ter que dedicar bastante para ela, para essa reserva, que é a reserva financeira, e para esse negócio, que é o dos imóveis de leilão. Então, ficou curioso, quer saber sobre isso, já trabalha com imóveis, já está fazendo algo nesse sentido? Me fala, vamos compartilhar, vamos somar conhecimentos, acho que isso faz toda a diferença na nossa trajetória. Então, vem comigo, esse vídeo já está ficando super longo, eu volto no próximo para contar como que está a minha trajetória com a tirzepatida, como foi o meu emagrecimento nesses meses, e o que que foi legal, o que que não atendeu minhas expectativas, que teve, tá? Teve expectativa aí que precisou ser realinhada. Ah, enfim, vamos conversar sobre isso. Acho que vai ser bacana. Te aguardo no próximo vídeo. Vamos falar sobre reserva de saúde, massa magra?